Esse áudio é da Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Bolsonaro. Tem 2 áudios. Um áudio ela vai explicar que eles tentaram durante o governo Bolsonaro vender uma estatal brasileira, e eu vou explicar que estatal que é, uma estatal muito pouco conhecida, e vocês vão entender por que é que ela fala nessa estatal e por que é que eu vou trazer essa estatal aqui. E o segundo áudio mostra a estratégia política dessa elite do atraso para 2026, que é basicamente vender todas as estatais brasileiras da cabeça ao pé, as 130 e poucas estatais brasileiras. O Brasil tem tanta estatal assim? Sim, gente, em todos os países tem várias estatais assim. Estatal de água, de energia, de esgoto, de pesquisa científica, de banco de sangue, de não sei, tudo que é tipo de coisa. Pequenas, grandes, enormes, minúsculas, tem tudo que é tipo de coisa. Vamos lá então, ó. Primeiro áudio, ela vai falar sobre o que tentaram fazer no governo Bolsonaro com uma empresa brasileira pública, de ponta na evolução tecnológica, muito pouco conhecida, e depois eu vou mostrar alguns dados aqui, e aí a gente vai desvendar o projeto dessa galera para 2026, que ó, tá ali, né? Tá ali. Então, se você quiser saber o que pensa a elite do atraso, onde o pessoal do dinheiro vai apostar a eleição de 26 e o que acontece caso essa gente ganhe a eleição, tá tudo aqui nesse áudio de pouco mais de 1 minuto. Presta atenção nesse áudio, vamos lá. E eu vivi o processo do que foi, por exemplo, a gente tentou fechar a Ceitec, que é a empresa do chip do boi, 1 ano e meio correndo atrás aqui, agora vai no TCU, agora vai no Bloco J, agora vai lá no Supremo, você fica correndo, e depois de 1 ano e meio que a gente conseguiu fechar a Ceitec, que é uma estatal para produzir chip de boi, consumindo quase 200 milhões de reais por ano, mais já, né, 300 milhões de reais por ano de verba pública. Depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu fechar, houve um recurso no TCU e eles já conseguiram reabrir. Me parece mais fácil reabrir do que fechar uma estatal. Mas existe, pegando essa como anedótica, mas a gente conseguiu fazer a desestatização e a privatização da Eletrobras. William, sabe o que é a Ceitec? Veja como ela fala, né? Veja a maneira como é colocado, isso é importante. Roberta, nós corremos em todos os lugares em Brasília para fechar a Ceitec, que é a empresa que faz, e aí fala pejorativamente, o chip do boi. Chip do boi. O que é o chip do boi? E aí essa empresa, veja que absurdo, Rô, ela consome 300 milhões de reais por ano do orçamento brasileiro. Então é óbvio, né, Roberta, que a gente tem que fechar esse negócio, gente. Pô, 300 milhões de reais por ano, a gente pode fazer o quê? Construir casa para as pessoas, né? Melhorar uma UPA, comprar ambulância, né? Então, é óbvio que se você escuta isso aqui, parece evidente a maneira como está colocada. O problema é o seguinte, meus amados e minhas amadas, nesta sexta-feira de meu Deus, a Ceitec é uma empresa que produz o que durante a pandemia convencionou se chamar de guerra dos chips. E que ontem o Trump deu especial atenção para isso, aliás, citou o nome de empresas nessa guerra dos chips. Lembra, Rô, que na pandemia não tinha carro para vender no Brasil? Porque não é porque faltava pneu, não é porque faltava gasolina, aço, faltava microchip. O Brasil tem uma estatal que produz microchip. Centro de Inovação e Tecnologia. Que fica no Rio Grande do Sul. Muita gente não sabe disso. Uma empresa que foi montada, veja, como política de Estado, com uma ideia que surgiu no final do governo Fernando Henrique, finalmente foi montada em 2008, colocada em pé e começou a fazer produção de chip. Era até então, e talvez hoje seja uma das únicas, chamadas salas limpas da América Latina, que é um lugar extremamente custoso onde você produz microchips que estão na fronteira tecnológica. Esse chip do boi que ela falou, pejorativamente, Rô, sabe o que é isso aí? Você falou no começo aqui, acordo União Europeia-Mercosul, União Europeia-Mercosul talvez saia do papel. Sabe o que prevê esse acordo? A União Europeia não compra mais carne brasileira de área de desmatamento. E aí vamos supor o seguinte, chega um pedaço de carne num prato de um italiano, num restaurante de carne, lá em Roma. Como é que ele vai saber que aquele pedaço de carne foi produzido de boi que está pisando em área de desmatamento na Amazônia? Porque o gado precisa ser rastreado no Brasil. Como é que faz o rastreamento? Com o chip que foi produzido na Ceitec. Você chipa, cada boi tem um chip. Isso é produzido por uma estatal brasileira. Sabe aquele negocinho que fica no seu carro, aquele adesivinho para você passar em pedágio? Ceitec. Produzido por uma estatal brasileira. Sabe o chipzinho que fica no seu passaporte? Nosso passaporte tem um chip hoje.
A Ceitec produziu. Aquele do cartão de crédito também é da Ceitec? Todos esses chips, essas tecnologias, são tecnologias que disputam um mercado médio. Sabe o DeepSeek da China? Sabe o tipo... Porque veja só, você tem hoje uma fronteira tecnológica de chips muito avançados, né? 80% dos microchips hoje, dos semicondutores do mundo, são produzidos na Ásia. Na Ásia Média ali, Taiwan, Singapura e tal. É por isso que os Estados Unidos estão desesperados, gente. Isso aí é o que manda inteligência artificial. Sabe as fotinhas do Ghibli Studio que tá todo mundo fazendo? Só roda com esse tipo de coisa, gente. É isso. Essa é a fronteira tecnológica. Carro elétrico, satélite, transição energética. Então, assim, vai desde o adesivinho para passar no pedágio até a nova tecnologia para descarbonização que vai ter que usar para a transição energética agora. Tudo isso, existe uma fronteira tecnológica, que são os chips muito avançados, só que existe um mercado intermediário de chips que não são tão avançados assim, mas que, por exemplo, causaram uma revolução no mundo meses atrás com o DeepSeek, o concorrente do ChatGPT. O DeepSeek não precisou dos chips da fronteira tecnológica. O DeepSeek poderia ser rodado com microchips que podem ser produzidos na Ceitec, aqui no Brasil, uma estatal brasileira. E aí, a falácia, a bobagem, a estupidez, porque eu não consigo achar outra palavra para isso, até adoraria, mas não consigo, de falar o seguinte: essa empresa dá prejuízo. Roberta, sabe quanto custaram? Eu não vou nem pegar o orçamento total da NASA, tá? Sabe quanto custou? Comunidade do ICL, atenção, isso é muito importante. Sabe quanto custou só o programa Apollo da NASA para lançar as naves da Apollo? Não a NASA inteira, gente, o programa Apollo. 25 bilhões de dólares. Sabe quanto de lucro deu isso, Roberta? Zero, gente. A NASA não dá lucro, a NASA não é feita para dar lucro, gente.